Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, muitíssimo obrigado. Há quem diga por aí que o maior passivo da Terra hoje se chama atenção. Não adianta, não é só tempo como a gente pensava no passado, né? Atenção. Não adianta a gente estar presente, tudo bem, Rose? Mas com a nossa cabeça está bem distante. A gente não está dando atenção ao indivíduo. E quando vocês reservam um tempo da agenda de vocês para estar comigo aqui nas quartas-feiras da noite, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência e conhecimento, isso significa dizer que vocês realmente valorizam o nosso trabalho. Muitíssimo obrigado. Vocês sabem da importância de lembrar de algum colega, amigo, algum vizinho, algum parente, que de repente esse conteúdo seja importante e interessante para eles. Não esqueça de clicar no like, enviar o aviãozinho, compartilhar esse conteúdo e quem sabe fazer com que outras pessoas possam participar desse evento, tá bom? Então olha só, a última quarta-feira à noite ela é reservada para você, nosso querido seguidor, que já está nos acompanhando há algum tempo, e a gente sempre abre espaço para falar de uma maneira geral de oftalmologia, mais especificamente cirurgia refrativa, mas um outro tema que a gente gosta bastante, cirurgia de catarata e cirurgia de córnea. São as partes mais da frente do olho, tá bom? Só relembrando, a cirurgia refrativa a gente aplica laser na córnea, a cirurgia de catarata, só um tiquinho, ops, deixa eu virar aqui meu molde, pronto, ok. A cirurgia de catarata consiste em a gente remover a catarata de dentro do olho e a gente implanta uma lente dentro do olho e com isso a gente corrige grau. E a cirurgia de córnea, quando o paciente tem diferentes doenças da córnea, não são problemas relacionados a grau, como acontece com a cirurgia refrativa. 90% dos casos dos problemas de grau a gente resolve aplicando laser na córnea, é isso? E aí, Fabi, como é que vai? Tudo bem? Obrigado. E um pouquinho menos, e aí, Mendes, boa noite, muito obrigado. E o número menor de pacientes que tem problemas de grau que a gente precisa implantar uma lente dentro do olho. E quando a gente está com a vida numa fase um pouquinho mais avançada que tem catarata, precisa fazer implante dentro do olho, tá bom? Então a gente conversa muito sobre esses assuntos, mas no próximo mês, em abril, eu abri um marrom, é conscientização e prevenção das doenças que podem causar cegueira no olho, em especial 3. A catarata, que é a principal causa de cegueira reversível no mundo, a doença macular relacionada à idade e o glaucoma. A gente vai falar sobre esses 3 temas no próximo mês, tá bom? E hoje eu vou responder algumas perguntas de vocês, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, por favor, algum comentário, pode enviar para mim e a gente vai conversar a respeito, tá bem? Então, olha só, uma pergunta de alguém da nossa audiência disse o seguinte: doutor, olhos vermelhos é sintoma de conjuntivite? Então, olha só, a superfície do olho ela é formada por uma membrana semi-transparente chamada conjuntiva. A conjuntiva ela começa na borda da pálpebra, ela vai para o fundo do saco, depois ela reveste a superfície do olho e ela continua lá atrás no olho, no carocinho do olho, e depois ela vem terminar aqui também na borda da pálpebra superior. Ela começa na borda da pálpebra, vai por baixo, cobre a superfície do olho, depois ela se envolve novamente lá no fundo do olho e ela vem terminar na borda da pálpebra. Então a conjuntiva é uma membrana semi-transparente. A principal função da conjuntiva é proteção. Ela também tem algumas glândulas que são importantes para manter a lubrificação da superfície ocular. E ela tem também alguns fatores que vão proteger o nosso olho, tá bom? Quando o olho está vermelho, é sintoma de conjuntivite? Não só obrigatoriamente, mas uma das principais causas realmente de olho vermelho é a conjuntivite. Então, quando a conjuntiva está inflamada, a gente chama de conjuntivite. E quando é que acontece isso? Então, quando a conjuntiva está inflamada, os vasos se dilatam, maior quantidade de vasos passa por dentro, maior quantidade de sangue acaba transitando por dentro de um vaso. E sangue é o quê? Vermelho. Então, se o vaso está dilatado e o sangue está transitando em maior quantidade, é normal que o paciente fique com o olho vermelho, tá bom? Mas não só conjuntivite, tem outra condição chamada de uveíte, também pode causar olho vermelho. Conjuntivites podem ser infecciosas, podem ser alérgicas, podem ser traumáticas, podem ser tóxicas por uso crônico de medicação. Tem outros tipos de doença também, por exemplo, glaucoma. Dependendo do glaucoma, você pode ter uma conjuntiva vermelha e você também pode ter olho vermelho.
trauma também pode causar olho vermelho. Então, quando a gente fala em olho vermelho, na verdade é um sintoma. Esse olho está vermelho na conjuntiva, pode estar em vermelho na esclera, pode estar inflamado na íris, e aí pode se manifestar sob forma de vermelhidão na conjuntiva. Não porque a conjuntiva está sendo a principal causa, tá bom? Em resumo, olho vermelho é um sinal de que está tendo infecção ou inflamação ativa. A área mais comum acometida é a conjuntiva. E a conjuntiva pode ser causada por vários agentes. Inflamação, infecção, trauma, toxicidade, coisa do tipo. Combinado? Vamos para o próximo. E aí não esqueçam, viu, gente? A gente sempre tem falado para vocês, né? Se você está com o olho vermelho, não fica perguntando seu amigo, vizinho, tal. Passe em consulta. Envie uma mensagem, passe em consulta, faça uma avaliação detalhada, porque pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa mais complicada. E como é que a gente vai saber? Fazendo exame oftalmológico detalhado, tá bom? Próxima pergunta, como evitar o ter sol? Vamos voltar novamente para a pálpebra? Então, a principal função da pálpebra também é proteção, tá bom? Nas bordas da pálpebra, pessoal, a gente tem diferentes tipos de glândulas. Tem um tipo específico chamado glândulas de meibômios. E essa glândula ela vai produzir a parte gordurosa do filme lacrimal. Então, lembra o seguinte, ó. A parte mais anterior do olho é a lágrima, tá bom? E a lágrima ela é produzida pelas glândulas lacrimais principais que estão localizadas nessa região. E a lágrima, 90% de lágrima é basicamente água, tá bom? Depois ela tem um pouquinho de eletrólitos, tem um pouquinho de proteína, coisa do tipo. E a parte gordurosa, então, a lágrima fica aqui, ó, banhando a córnea. Antes da córnea a gente tem a lágrima. E a lágrima, por sua vez, tem algumas camadas. A camada mais externa da lágrima é a camada gordurosa, que ela é produzida pelas glândulas e meibômios que elas estão dentro da pálpebra. Aí o que acontece? Na região da borda da pálpebra também tem Staphylococcus, que é um tipo de bactéria. Na verdade, pessoal, nosso corpo todo tem micro-organismos. Na orelha, no nariz, na boca, a gente sempre tem micro-organismos. É a presença e o funcionamento adequado do nosso sistema imunológico que faz com que esses micro-organismos normalmente presentes no nosso corpo não causem infecção ou não causem inflamação. Então, quando a gente se depara com uma perda de equilíbrio entre inflamação e infecção, uma perda de equilíbrio entre o funcionamento do sistema imunológico e a presença desses micro-organismos, se tem a perda de equilíbrio e prevalece, então, a ação dos micro-organismos, a gente vai ter infecção ou inflamação. Na borda da pálpebra, nós temos muito estafilococcus, de uma maneira bem geral e simples para vocês entenderem. E a glândula, ela tem uma boquinha, onde ela precisa liberar a secreção, que vai formar a parte mais externa do filme lacrimal para evitar a evaporação do filme lacrimal. Aí o que acontece? A glândula, por causa da presença da bactéria, ela se inflama e causa inflamação na boquinha da glândula. Então a secreção que está sendo produzida pela glândula não tem para onde sair. O que acontece? Então a glândula incha e fica então aquela bolinha na borda da pálpebra. Na fase aguda, a gente chama de ter sol, para a gente chama ordelo, tá bom? Então você percebe uma bolinha, fica vermelho, fica dolorido, e quando você toca, a temperatura está aumentada. Com o passar do tempo, com o tratamento e tal, tem uma tendência a diminuir essa bolinha, a gente chama de calásio. É quando já não está mais quente, já não dói tanto, já não está tanto vermelho, mas a bolinha está ali presente. E às vezes ela diminui de uma maneira tal que a anatomia e a fisiologia da pálpebra não fica comprometida, joia. Mas pode acontecer de ficar um pouco comprometido e a gente fazer um tratamento. Doutor, tem como a gente evitar de ter sol? De uma maneira geral, o que é que a gente precisa fazer? É muito comum também quem tem T-sóis de repetição, inflamação das glândulas e meibômio, geralmente tem aquelas caspinhas na borda da pálpebra que a gente chama de blefarite. E geralmente a blefarite também está associada por uma disfunção dessas próprias glândulas e a presença dessas bactérias na borda da pálpebra. Então, da maneira geral, se você já teve um episódio e com as consultas oftalmológicas frequentes ele detecta então as caspinhas na borda da pálpebra, higiene palpebral, gente, é aquela discussão, né? Coisa simples de fazer.
Então, geralmente você pode utilizar um shampoo de bebê com pH neutro. Você então coloca na mão. A quantidade de água é a quantidade de shampoo. Você mistura. Esse líquidozinho gerado, então, você faz essa mistura e aplica na borda da pálpebra. De um lado, do outro, de cima e embaixo. Qual é o detalhe? Nós temos mais ou menos umas 20 a 25 glândulas de meibômios na pálpebra superior. E mais ou menos umas 30 glândulas de meibômios na pálpebra inferior. Então, em teoria, você tem chances de ter várias vezes o Tersol. Então, o que a gente tem que fazer? Inicialmente é sempre manter a higiene palpebral. Outra coisa interessante é sempre pingar colírio lubrificante para manter sua superfície ocular também umedecida e para diminuir, por exemplo, a presença de corpo estranho ou debris que fica em contato com a superfície ocular e que de repente pode causar um pouquinho de disfunção das glândulas meibômias, tá? Então, no primeiro momento, passar em consulta oftalmológica para fazer exames, a higiene palpebral, combinado? Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido e a gente não para. Vamos para a próxima pergunta. Olha só. Posso usar colírio lubrificante todos os dias? É assim, pessoal. Vai depender se você tem uma condição chamada olho seco e se a gente consegue classificar o seu olho seco como leve, moderado ou grave. Todo mundo tem um pouquinho de olho seco, principalmente numa cidade grande como São Paulo, né? Então a gente vive num ambiente que não é tão adequado. Poluição, ventania, fumaça, a gente usa muito ar-condicionado, tem muito sol. E hoje está todo mundo também conectado, está todo mundo ligado nos digitais. Então eu fixo muito meu olhar no objeto. E vocês repararam, quando a gente fixa o olhar no objeto, a gente simplesmente se esquece de piscar. A lágrima evapora e o olho fica seco. Então assim, eu por exemplo, carrego na minha mochila um colírio lubrificante. De vez em quando eu tenho uma sensação de corpo estranho, irritação, eu já sei que é o olhinho seco. Eu vou lá e pingo. Usar todo dia não é obrigatório se você não tem um olho seco moderado para grave. Se você tem um olho seco, você vai usar pontualmente o colírio lubrificante. Agora, se o olho seco for de moderado a grave, principalmente causado por doenças imunológicas que atacaram as vísceras, aí sim a gente precisa usar com mais frequência. E você pode usar esses lubrificantes que estão disponíveis nas farmácias, que não obrigatoriamente não tem conservante, que é o ideal. Mas o custo final acaba sendo um pouquinho maior. Então você pode usar um colírio lubrificante normal, de maneira esporádica, se você tem um olho seco leve. Aquela irritação, coceira, desconforto, quando você fixa o seu olhar no objeto, quando você fica muito exposto ao ar-condicionado, essas condições ambientais. Se for um olho seco moderado ou grave, geralmente resposta de um trauma ou alguma doença imunológica que ataca as vísceras, então nesse caso, de preferência, você vai ter que usar realmente com mais frequência. E num período específico de tratamento, às vezes pode ser um tempo maior de uso, sei lá, alguns meses, período específico, porque você está com um problema mais sério, precisa recuperar a lubrificação, por exemplo, da superfície do olho. Mas depois a tendência é diminuir, tá bom? Então, nos casos mais leves, não é obrigatório o uso diário e não é obrigatório o uso sem conservante. Se for um olho seco intermediário para grave, de repente, então, você precisa usar com mais frequência, um período mais prolongado e, de preferência, colírio lubrificante sem conservante. Olha só outra pergunta da audiência. Doutor, é verdade que a cirurgia de catarata pode causar olho seco? Não é bem assim. A cirurgia de catarata, apesar de complexo, pessoal, é um procedimento rápido, seguro e eficaz. Mas lembra, né? Você passa em consulta oftalmológica, tem que fazer uma série de exames oftalmológicos, tem que fazer uma avaliação clínica, passar também com um colega cardiologista para ver a condição geral. E aí você volta novamente com os exames e baseado nos exames a gente vai fazer uma avaliação detalhada qual seria a melhor lente para o momento que você se encontra. Depende da tua idade, da atividade profissional, do tipo de grau que você tem, da quantidade de grau que você tem, da tua atividade física, das tuas expectativas, do teu trabalho. Então, a gente escolhe a lente. Chegou o dia da cirurgia. Então, o médico anestesista vai lá, avalia você e você vai conduzido para a sala cirúrgica. No momento da cirurgia, a gente tem que pegar muito colírio no seu olho. Alguns colírios podem ser irritantes para o olho, mas ele tem uma função naquele momento mais de proteger contra a infecção do que lubrificar. Então, possa ser que você tenha um pouquinho de desconforto por causa do olho seco, causado também pela medicação.
Depois que faz esse preparo, então você é conduzido para a sala cirúrgica, a gente te posiciona embaixo do microscópio e coloca um aparelhinho no teu olho. Apesar da gente ficar irrigando constantemente, é normal que o teu olho assim aberto e com a presença da luz vinda no microscópio, você tem também um pouquinho de irritação nas vistas. Mas a cirurgia assim, gente, bem feita, sem pressa, 20 minutinhos, tá bom? Terminou a cirurgia, a gente coloca um protetor de acrílico e te libera para casa. E aí em casa você vai pegar antibiótico, vai pegar corticoide, se for necessário também, vai tomar medicação com pouco para diminuir o desconforto e às vezes lubrificante. Então eu diria assim, a cirurgia de catarata pode pontualmente causar uma irritação na superfície ocular que pode se caracterizar como olho seco leve, mas que com o passar do tempo, não. A cirurgia de catarata não é responsável por causar um olho seco mais complicado, principalmente porque as incisões que a gente faz no olho, a gente faz incisões muito pequenas para a gente conseguir entrar dentro do olho, e essas incisões elas se auto-cicatrizam. Então, o trauma que a gente causa na cirurgia de catarata é mínimo a ponto de desencadear um olho seco secundário, tá bom? Olha só. Uma outra pergunta da audiência é o seguinte, ó. No dia seguinte à cirurgia refrativa, eu já posso trabalhar? Nossa! Qual é a nossa recomendação? Não. No dia da cirurgia, você vem, faz a sua cirurgia. Vai depender da técnica cirúrgica, você vai ter um desconforto maior ou menor no pós-operatório. Então imagina o seguinte, ó. A córnea, a cirurgia mais comum refrativa é aquela que consiste em aplicar laser na córnea. Então eu posso remover mecanicamente a primeira camada da córnea e aplicar laser. Eu posso levantar uma tampinha, aplicar laser e devolver a tampinha. Essa tampinha eu posso fazer com lâmina ou posso fazer com laser. E eu posso aplicar direto o laser na córnea para corrigir também o grau. Então vamos considerar essas 4 possibilidades que são as mais comuns que a gente mais utiliza. As cirurgias que a gente faz a tampinha, aplica o laser e devolve a tampinha, essa tampinha sendo feita com lâmina ou com laser, o pós-operatório costuma ser bem mais tranquilo. No dia seguinte o paciente quase não tem sintomas, ele já experimenta melhora significativa da visão, mas a gente o libera para voltar à rotina pouco a pouco. Então assim, o paciente fez hoje cirurgia refrativa com tampinha. No dia seguinte, quando ele volta, eu digo, olha, hoje você já pode voltar um pouquinho à sua rotina. Um pouquinho de computador, celular, tablet, TV, ler um jornal, revista, livro, alimentação normal, bebida normal. Eu só peço que o paciente tenha um cuidado maior com relação à higienização da mão e quando ele for manipular a medicação para aplicar no olho, tá? Mas já voltar no dia seguinte, a cirurgia de ablação de superfície, aquela que a gente remove mecanicamente, ou que a gente aplica muito laser para corrigir grau, o desconforto no pós-operatório no dia seguinte é maior. Então você não vai conseguir voltar para o trabalho já no dia seguinte, não. E às vezes precisa até de alguns dias a mais para voltar para a sua rotina. A que já levanta a tampinha, aplica o laser e devolve a tampinha, se for no dia seguinte o home office mais tranquilo, eu já libero para voltar para a rotina um pouco mais tranquilo do dia a dia de trabalho, tá? Mas no dia seguinte, sair de casa, se for um trabalho externo, tem que pegar transporte, tem que estar dirigindo, encarar um trânsito, não é aconselhável você já voltar no dia seguinte para o trabalho, não. Se for com tampinha, em casa você já pode voltar um pouquinho para a sua rotina. Se for aqui raspa a córnea, que é aquela aplica o laser direto, precisa um pouquinho mais de tempo para voltar para a sua rotina e para o trabalho, tá bom? Em média, uns 5, 7 dias depois da cirurgia, tá bom? E olha só, vocês acreditam, gente? O tempo não para, e já se foram 25 minutos, pelo amor de Deus, eu também não paro de falar, né? Ó, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, algum comentário, me envia, tá bom? Pra gente ir conversando. Deixa eu ver tudo certo aqui, azul tá aqui. Ah, deixa eu dar um oi aqui para essa jovem, vamos lá continuar. E aí, como é que vai, turma? Tudo bem? Deixa eu dar um oi aqui para essa turma que está conosco. Top! E aí, Leila, tudo bom? Uma pergunta aqui, ó. Doutor, o do Paulino. Refrativo existe apenas a LASIK e a PRK? Pergunto, pois tenho córnea fina e o doutor me embarrou, não sei se fui eu, doutor, se foi outro, tá, Paulina? Me embarrou para refrativo. Meu grau é 5 e 3 de astigmatismo. Essa é uma pergunta muito boa, viu? Vou responder para você. Mais uma vez, 90% dos casos de cirurgia refrativa a gente corrige aplicando laser na córnea, tá bom? Só que a gente deve levar sempre em consideração critérios de segurança. E critérios de segurança é qual é a quantidade de grau que eu tenho, o tipo de grau que eu tenho,
a curvatura da minha córnea, espessura da minha córnea. A gente também tem que avaliar a face posterior do olho e o tamanho da pupila, tá bom? Para ficar mais fácil, vamos pensar no tipo de grau, na quantidade de grau, curvatura da córnea e espessura de córnea. As relações precisam ser proporcionais. Se a quantidade de grau que eu tenho é muito grande, mas se a espessura da minha córnea não for correspondente àquela quantidade de grau, não dá para corrigir o grau na córnea, não. Vou dar um exemplo típico. A média de espessura da córnea é em torno dos 530, 540 micras de espessura, tá bom? Então, se você tem, por exemplo, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, até 5, 6 graus de miopia, com menos astigmatismo, 1, 2 graus, dá muito bem para a gente aplicar com segurança o laser na córnea. E aí, Paulino, a gente pode fazer tanto o PRK, ó, que a gente remove a primeira camada da córnea, tá bom? A gente remove mecanicamente, aplica o laser, corrige o grau, ou a gente levanta a tampinha, aplica o laser, devolve a tampinha. Esse é o PRK e o LASIK tradicional. Eu posso fazer a tampinha, o LASIK tradicional, com laser, a gente chama de FentoLASIK ou ILASIK. Ou eu posso evitar de raspar a córnea e aplicar o laser direto, a gente chama de Zero Touch ou TransPRK. São essas 4 modalidades mais úteis, tá bem? Agora vamos pensar no extremo, um paciente que tem 550 de espessura de córnea, mas o indivíduo tem 15 graus de miopia. Pessoal, não dá para aplicar laser na córnea. A quantidade de grau é desproporcional à espessura da córnea, não dá. Já tem outras situações. Aí, nesse caso que é desproporcional, uma opção realmente é a gente então falar aquilo que eu disse para vocês. Implantar uma lente dentro do olho, tá bom? A gente pode implantar uma lente que fica presa aqui na íris, ou pode implantar uma lente atrás da íris, em frente do cristalino, quando a quantidade de grau é muito grande, a espessura de córnea não é proporcional o suficiente para corrigir com segurança o grau. Combinado? Mas tem situações, por exemplo, que a córnea é fina por natureza. Digamos o seguinte, o paciente tem uma espessura de córnea de 490 micras, mas ele tem 1 grau de miopia. Nesse contexto, na minha opinião, dá para você corrigir esse grau baixo, mesmo a córnea considerada fina, porque a relação é proporcional e é segura. Mesmo em córneas finas, 490, por exemplo, micras de espessura, mas se você tem pouco grau, dá para aplicar com segurança o laser na córnea e resolver o problema, tá bom? Tranquilo, Paulinho? Tamo junto, viu? Obrigado, a pergunta muito interessante. Ei, Andrei, boa noite, como é que vai? Deixa eu dar um oi aqui para a turma. Rocha, boa noite, como é que vai? Tudo bem com você? Deixa eu ver quem tem mais. Fran, e aí? Como é que vai? Tudo bem, Fran? Deixa eu dar um oi para vocês. Beatriz, tudo bem com você, Bia? Everton, e aí, amigo? Como é que vai? Tudo tranquilo? Deixa eu ver. Nossa, tem um monte de gente. Mendonça, então deixa eu passar rápido. Um monte de gente. Deixa eu dar então só oi aqui. Se eu não consigo responder as outras perguntas e o tempo passa. Olha quanta gente boa aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu dar um oi para você. E aí para você também. Deixa eu ver se eu tenho uma perguntinha aqui, ó. A Rose está perguntando: cirurgia é feita primeiro em uma vista e depois na outra no mesmo dia? Ah, sim, viu, Rose? Olha só. Aplicação de laser na córnea para corrigir grau, a gente já faz há 20 anos. E nos 2 olhos, nos últimos 10 anos. Paulino, obrigado, doutor. Foi o 10 ou 4 aqui como sou. Tamo junto. Se você precisar, Paulino, eu estou à disposição. Se você quiser uma segunda opinião, agenda uma consulta, a gente faz uma avaliação. Se puder, leve os exames que você tem em mãos e a receita que você também tem em mãos do grau, que isso facilita um pouco o nosso raciocínio para a gente adicionar as novas informações, tá bom? Então, olha só, Rose, a cirurgia de aplicação de laser na córnea para corrigir grau, sim, a gente já faz os 2 olhos há pelo menos 10 anos. É bastante seguro, eficaz, rápido, apesar de complexo, tá? A cirurgia é bastante seguro, eficaz, rápido. Os resultados costumam ser excelentes, pelo menos 95% na primeira tentativa a gente já consegue resolver os problemas. Cirurgia de catarata, ainda no Brasil, não é realizada nos 2 olhos no mesmo dia. A cirurgia de aplicação de laser, sim, pode ser feita no mesmo dia. Raramente acontece intercorrência, mas quando acontece na refrativa, a gente às vezes pode reconsiderar a possibilidade de abortar o outro olho e remarcar a cirurgia, ou a gente já contorna a situação ali no mesmo instante, nada foi sério, e dá continuidade ao procedimento. Combinado?
Pelo amor de Deus, pessoal, já são basicamente 20h30. Deixa eu responder então uma última pergunta. Notou como é a rotina do pós-operatório de cirurgia refrativa, principalmente do LASIK, né? Eu acho que eu já respondi um pouquinho e eu vou dizer para vocês. Em geral, o LASIK, então, só relembrando, a gente levanta uma tampinha, essa tampinha pode ser feita com lâmina especial ou pode ser feita com laser. Levanta a tampinha, aplica o segundo laser, o laser do grau, e devolve a tampinha para o lugar, tá bom? Essa cirurgia, o pós-operatório, costuma ser muito tranquilo. No primeiro dia, o paciente fez a cirurgia, eu peço para ele ir para casa para descansar um pouquinho, mas é um repouso relativo. Eu geralmente digo o seguinte, ó, você vai para casa, tenta ficar pelo menos um período do dia, geralmente eu opero mais de manhã, né? Pode ser outro horário, mas o mais comum é de manhã. Então, no período da manhã, terminou a cirurgia, você vai para casa, de nada, viu, Rose? Você fica num ambiente escuro, diminui a quantidade de luz que entra em contato com o seu olho, fica com o olho um pouquinho mais de tempo fechado, você vai abrir o olho para pingar colírio, ir no toalete, na cozinha, volta a deitar um pouquinho. Eu geralmente sugiro que o paciente também tome um analgésico para tentar diminuir um pouquinho o desconforto que acontece, por exemplo, no LASIK, tá? Passou o período da manhã, invariavelmente vocês experimentam melhora significativa. No período da tarde o paciente já ensaia, lê um pouquinho de computador, celular, tablet, assistir um pouquinho de TV, lê um jornal, uma revista. A gente percebe que a visão flutua um pouquinho, fica um pouquinho embaçada, mas a gente já percebe uma melhora significativa da visão no primeiro dia de cirurgia. Aí o paciente fica em casa em repouso relativo, ele fica ali revezando uma poltrona, um sofazinho, uma caminha, ele vai lá na cozinha como um tiquinho e fica tranquilo, é bem tranquilo. Aí à noite o paciente então vai dormir, eu geralmente peço, né, para o paciente no primeiro dia da cirurgia, ainda à noite, ó, usar o protetor de acrílico. Então ele sai com o protetor, oi Tati, como é que vai, tudo bem? Ele vai para casa com protetor, é mais uma barreira física, tá bom, pessoal? Para a gente tentar diminuir a chance de ter alguma intercorrência. Alguns pacientes gostam também de colocar um óculos de sol mesmo por cima da proteção. Chegando em casa eu peço para tirar. Tira, vai ficar no ambiente escuro, pingando gotinha de colírio e repouso relativo. À noite eu peço para o paciente, pelo menos no primeiro dia da cirurgia, voltar a usar o protetor de acrílico, tá bom? Aí no dia seguinte ele remove o protetor de acrílico, eu peço para ele ir no hospital. Geralmente o pessoal traz a sua receita, os colírios, um óculos de sol e vem aqui passar em consulta comigo. Geralmente, pessoal, o paciente diz, nossa doutor, ontem eu tive um pouquinho só de desconforto, fiz para casa, segui as orientações, pinguei as gotinhas de colírio, só tomei um analgésico, não foi necessária outra medicação e eu já percebi uma melhora significativa da minha visão e hoje eu estou me sentindo muito bem. Então a gente pede para o paciente fazer aquelas leiturinhas das letrinhas e aí a gente já libera o paciente para desempenhar algumas atividades, tá bom? A maioria dos pacientes, né, costuma operar mais de final de semana, porque eles aproveitam então o sábado e domingo para descansar um tiquinho. E ó, gente, na segunda-feira o paciente de LASIK já volta para a sua rotina, tá? De trabalho, de estudo. Eu só peço que tenham cuidado com relação à prática de esportes. Então, esporte de contatos, esportes aquáticos, esportes radicais, academia, pegar peso. Eu digo, vamos esperar um tiquinho aí, amigo, 10, 15 dias mais ou menos. Depois disso você volta para a sua rotina numa boa e vida totalmente normal. Pessoal, pelo amor de Deus, como o tempo passa rápido. E já se for aí, ó, 30, 32 minutos. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Se esse conteúdo for relevante para alguém que você conheça, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, não esqueça de compartilhar com ele. Não esqueça também de dar o seu like, clicar no aviãozinho e compartilhar esse conteúdo, tá bom? A nossa intenção é compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência e um pouquinho do nosso conhecimento, tá bom? Próxima quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui mais uma vez. E aí, Ivana, boa noite, como é que vai? Acabou, viu, Ivana? Infelizmente acabou, mas seja bem-vinda mesmo assim. Próxima quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente no nosso canal e a gente vai ter um mês voltado para Abril Marrom. Conscientização e prevenção de cegueira ocular, principalmente catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito bom estar com vocês. Tamo junto, fica comigo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, um abraço, boa noite. Tchau, tchau.